Então agora vamos ao momento de perguntas e o pastor Roberto vai nos responder. Olá, pastor. Boa noite. Boa noite. Já estou ficando famoso, hein? Aquele que faz pergunta. Na verdade, são só algumas dúvidas. Muitas, na verdade. Vou selecionar aqui. O senhor falou muito de nomes e tal. Eu, de alguma forma, discordo um pouquinho, porque, principalmente na academia, a gente vê algumas coisas que, dependendo do nome que você utiliza, os seus conceitos, as suas ideologias estarão presentes, sim, naquilo que você escreve, naquilo que você diz, naquilo que você fala. Então, nos casos do DNA, MDA, alguns diversos modelos têm um material com um conteúdo pronto e, de alguma forma, também há um conteúdo a ser passado e também uma ideologia a ser passada. Como que o senhor enxerga isso em se tratando do DNA, que é um modelo que o senhor já vem estudando há algum tempo? Por que o DNA? Já que escolheu ser o DNA por causa do contato, como que foi isso? Acho que pode responder, depois eu faço. As outras acho que só mais uma. Eu tenho receio de você fazer muitas e eu não conseguir lembrar de todas, né? Mas eu vou tentar ser objetivo nas respostas para que te lembre outras também, outras perguntas. Em relação aos nomes, quando eu disse assim que eu não vejo diferenças nas questões, não entrei nessa questão técnica de ideologia. Eu usei apenas a nomenclatura. Porque se você falar pequeno grupo e célula, não vai trazer ideologia de pequeno grupo, porque não tem, e nem célula. É uma nomenclatura. Agora, quando você fala de modelo, aí sim. Porque o nome pequeno grupo não está atrelado ao modelo. Célula não está atrelado ao modelo. Por isso que eu disse que não tem problema de ser esse ou aquele nome. Agora, quanto você perguntou sobre o programa da ideologia, eu tenho assim, um certo receio com pacotes prontos, o combo, né? Lanche, batata frita e refrigerante. Eu tenho muita dificuldade com isso. Existem sim alguns métodos, algumas fórmulas, alguns programas que você compra o pacote pronto. Mas, como eu disse, nós somos uma igreja tradicional, uma igreja histórica, e nós tomamos esse cuidado para que a gente não se enverede nos caminhos de pacotes prontos. E você vai trazendo isso para dentro da igreja, dentro da visão que você vai trabalhando. Você vai orando, o Senhor vai te trazendo isso. Eu tenho muitos colegas que têm desenvolvido alguns modelos, e eles estão adaptando para a sua realidade. Aquilo que a igreja tem necessidade. E não exatamente aquilo que aquela igreja A ou B, porque entrou naquela visão, e traz para essa igreja. E aí é uma questão de adaptação. O pastor entende a necessidade da igreja, ele vai trabalhando, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não acho que é correto, dentro da nossa tradição, isso não cabe. Vamos acabar com o culto, não, isso não vamos. Vamos tirar a escola dominical, não vamos, porque isso não cabe. Então cada pastor e cada igreja tem essas necessidades de avaliarem, de fazer adaptação. E quando você falou assim, por que eu escolhi DNA? Porque foi a visão que mais se aproximou dentro daquilo que eu tenho buscado, que é aquilo que Deus tem me dirigido. O MDA, eu já acho uma visão mais voltada para aquelas igrejas que são mais avivadas, renovadas, igrejas chamadas pentecostais, neopentecostais. Nem todo mundo que entra no MDA traz para o pentecostalismo. Por exemplo, nós temos o pastor Valandro, que eu citei, é a igreja batista, na Barra, mas aí está dentro do MDA. Ele adaptou. Você tem algumas igrejas que se inclinaram para a visão do MIC, Ministério Igreja em Célula, mas também adaptou. Jardim Camburi é um exemplo, um grande exemplo no estado, e vocês terão aqui o Carlos Marcelo e o pastor Juarez, e poderão falar com muito mais propriedade do que eu, porque eles já vivem isso lá. A gente apenas recebeu alguns treinamentos. Então eu escolhi o DNA, que na verdade eu só queria corrigir um detalhe assim que você falou, não é modelo. DNA é uma plataforma de treinamento de líderes e pastores. A visão da Igreja Batista Central é uma visão igreja em célula.
O DNA é apenas uma plataforma que foi desenvolvida através do Instituto Haggai, quando o pastor Wagner fez o seu treinamento e preparou no ano de 2006 lá. Só isso que eu queria dar uma correçãozinha, rapidinho. Uma outra coisa, eu dei uma olhada no site da Batista Central e lá eu vi que eles têm, vamos dizer assim, alguns questionários e tal, para pesquisa mesmo de satisfação, essas coisas, o que eles acham do DNA. Só que uma coisa me chamou a atenção, em que um dos pontos seria ser pastoreado de perto. O que seria esse ser pastoreado de perto? De alguma forma, a formação dos líderes poderia ser considerada como uma formação de pastores, já que, principalmente no caso dos batistas, na denominação, a gente tem os seminários que são específicos para a formação desses pastores, e também considerando a questão da ordenação, da vocação e tal, como que o DNA enxergaria isso? Como que enxerga isso? Aí curiosidade mesmo. Ok. Na Igreja Batista Central, a questão do pastoreio de perto é o cuidado mútuo que nós temos com os líderes. É o pastor cuidando do coordenador, o coordenador cuidando do supervisor, o supervisor cuidando do líder de célula, o líder de célula cuidando dos seus liderados. É isso que faz funcionar, é o pastoreio mútuo, é o cuidado, é o estar perto, é andar juntos, é a prestação de contas, é caminhar lado a lado, é se preocupar com as necessidades do outro, é apoiar o outro no momento em que está com dificuldade. Como diz o próprio DNA, né? Desafiar, nutrir e apoiar. Então a gente tem essa questão do pastoreio de perto. Você levou para outro lado da inclinação do pastoreio de perto, achando que os pastores são levantados ali pela própria igreja, e você não está errado não, é isso mesmo. Por quê? Porque dentro da visão celular, a própria igreja levanta os seus líderes, ela treina, capacita os seus líderes. Então o líder de célula, ele se torna dentro de algum tempo um supervisor, porque a sua célula multiplicou e ele vai então passar a ser supervisor dessas células, ele vai cuidar dos líderes de célula. Depois de um tempo ele se torna um coordenador. Depois de outro tempo ele vai se capacitar no CCM, que é o Centro de Capacitação Ministerial, que é um seminário promovido pela própria igreja. Nós já temos algumas igrejas que já caminham nessa direção, como um exemplo aqui perto de vocês é o pastor Mazinho, da Igreja Batista, da PIB de Itaparica, não é isso? Ele já tem o seu seminário, a sua própria escola na igreja, e outras igrejas mais. Então, o pastor, ele é levantado, você reconhece o chamado nele, você vê as características presentes, genuínas nele, então você treina e capacita esse líder para que ele se torne um pastor local na sua igreja, atendendo então as demandas daquela visão, daquela necessidade que é a igreja em célula. A igreja primitiva vivia assim. Isso, seminário, você tem essa coisa de seminário na sua cabeça, eu tenho, porque nos colocaram isso. Tem que ser um seminário. Se não for aqui na Igreja Batista de Quaranhus, o pastor Manu for o professor, outros mestres, outros líderes dando aula, nós não teríamos então pessoas sendo capacitadas? É porque o nosso conceito de formação de líderes tem que ser lá no seminário. Mas os seminários hoje que são abertos, seminários que nem são chamados mais de seminários, agora é escola teológica, faculdade teológica. Então hoje você tem essa questão da preparação dos seus líderes na sua própria igreja. Por que esse cuidado? Porque o pastor que está sendo gerado pela própria igreja, o líder, um irmão que tem uma capacitação, que tem um chamado, e você reconhece nele, ele está mais por dentro das necessidades da igreja, é como se fosse um autóctone, está ali, é dali, é do meio, é da família. Foi levantado, foi gerado ali, foi treinado e capacitado. Timóteo, te vem alguma coisa na cabeça? Quem era o mentor dele? Paulo. Então a igreja primitiva gerava os seus líderes. Nós temos dificuldades de aceitar essas coisas porque a gente está acostumado daquela forma que a gente aprendeu. Então não pode ser se não for do CETEBS, não vale. Então muitos pastores que vêm da Faculdade Unida, o próprio pastor Manu, meu amigo, foi professor
Fates. E lá tinham pessoas com chamado, pessoas que eram chamadas para o ministério, que reconheciam isso. Então a igreja em célula tem esse cuidado, essa preocupação de preparar os seus próprios líderes. Numa igreja em célula, na escola de líderes, você tem a escola de líderes, o Lidere 1, Lidere 2, Lidere 3, Lidere 4, Lidere 5. O 5 é para criança. No Lidere 1 é para preparação de batismo. O Lidere 2, ele começa toda a igreja a partir do Lidere 2. Toda a igreja passa pelo Lidere 2. Uma pessoa chega na sua igreja hoje e fala assim: pastor Manu, eu sou pastor, eu não quero fazer o Lidere 2, nem 3, nem 4, porque eu já conheço, eu já sou cristão antigo, eu sou pastor. Ele tem que passar pelo Lidere 2. Ele tem que entender a visão da igreja. Ele precisa saber qual é a característica, aonde aquela igreja está atuando, como ela atua, como ela trabalha. Então essa é a importância que nós damos desse pastoreio de perto, desse cuidado, ao ponto que cada líder vai sendo levantado e preparado para corresponder às necessidades da igreja. Ok, por enquanto é só isso. Boa noite, pastor. Boa noite. Só contextualizando, né, na semana passada nós, pela graça de Deus e a misericórdia de Deus, nós fomos, né, bem aqui com a palavra da irmã Cileia, né, Deus nos orientando a seguir, né, com pequeno grupo, ou com células, enfim. E aí o pastor disse: igrejas com células e em células, né, porque nós entendemos com pequeno grupo ou com células que é simplesmente mais uma opção de ministério. Irá trabalhar conjuntamente com os outros departamentos. A EBD vai existir, enfim, nada vai ser extinto. É mais ou menos nessa visão que nós devemos caminhar ou não? Ou o senhor prefere mais em célula ou em pequeno grupo? Ou seja, acaba todas as outras estruturas e agora é essa a visão de Deus? Qual a opinião do pastor? O irmão é bem simpático, o irmão fala sorridente, né? Pode repetir o irmão, o nome? Anderson. Ô, irmão Anderson. Olha só, Anderson, eu serei breve na resposta. A questão da igreja em célula, igreja com célula, igreja com ministério, a igreja em célula, ela não extingue os seus departamentos. Ela não tira o que ela tinha, ela faz upgrade. Você percebe? Isso é uma maldade que fazem por aí, que falam que a igreja em célula acaba com a escola bíblica, acaba com o culto. Não estou falando que é você que disse, não. Não, isso é uma realidade em algumas igrejas. Sim. Mas a gente não pode fingir que isso não aconteceu, porque tem acontecido. Como eu falei, a questão adaptativa, né? Sim. Então, assim, você vê que tem igreja que se adapta a ponto de chegar nesse nível. Porque o pastor entende que tinha poucas pessoas, não valia a pena ter o culto mais pela manhã e só faz o culto à noite. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Eu pastorei a igreja Batista de Eurico Salles, e quando eu cheguei lá, metade de 2007 para 2008, não havia culto pela manhã. O pastor Uziel Carneiro, da igreja Batista da Praia do Canto, havia instituído o culto, porque não tinha frequência e entenderam que não era viável. E aí vinha 3, 4, 5 pessoas. Então se passou a escola bíblica dominical para as 18 horas. Aí na mente de algumas pessoas assim: isso é coisa do diabo. Porque o culto que agrada a Deus é de manhã. A escola bíblica é de manhã. 18 horas já não é mais de Deus. Você percebe isso? São paradigmas. E a igreja em célula fala muito sobre essa questão de quebra de paradigmas. A gente precisa ter maturidade de avaliar as necessidades da igreja. Por exemplo, a gente fala em escola bíblica dominical. Tem gente que fala assim: se Manu, por exemplo, eu não sei aqui, mas vamos imaginar Manu, pastor de uma outra igreja, eu, pastor de uma outra igreja, bem tradicional. A gente fala assim: a partir de hoje, irmãos, nós não teremos mais escola bíblica dominical, será a escola bíblica dinâmica. Tem gente que vai surtar. Tem gente que vai dar um infarto, porque tirou o dominical para eles. Só que hoje nós estamos reavaliando se vale a pena ter só escola dominical. Hoje, com tantos alunos estudando, com tantas pessoas trabalhando em escalas, em horários diferentes, nós temos que atender essas demandas. Então tem igrejas que já estão dando escola bíblica dinâmica, escola bíblica discipuladora, e ela não acontece só no domingo pela manhã, ela acontece em dias alternativos, na semana, e aí atende a algumas pessoas que não poderiam estar naquele domingo. Estratégia.
Não foi tirada a escola bíblica dominical. Na nossa igreja, nós vamos ter a escola de líderes, nós vamos ter o CCM, nós vamos ter toda essa questão. Nós vamos integrar na escola bíblica dominical os discipulados, conhecendo Deus, fazendo sua vontade, mente de Cristo, a liderança de Jesus. Então, será cíclico, ou seja, um upgrade. É um momento que você traz para atender às demandas desta igreja que hoje tem tanta necessidade, mas às vezes não tem tempo. Outra pergunta é sobre outra fala do pastor também, que é uma preocupação minha. Talvez na empolgação, não sei, né? Que o senhor falou que alguns líderes têm se frustrado, enfim. E aí, o que eu entendi pela fala do pastor foi que ele pulou um processo, queimou a etapa, ou não se capacitou, não se preparou, não buscou a orientação de Deus. Há esse risco realmente... para que assim, digamos assim, qual a orientação para nós não cairmos também num pragmatismo, digamos assim? Sim, é uma boa pergunta. É evidente que sim, o risco é altíssimo, né? Não é pouco não, tá, Anderson? É altíssimo. Eu falo para o meu irmão, amigo, colega de ministério, Manu, se ele não buscar de orientação do Senhor, como eu tenho buscado, porque eu também incorro nesse erro, porque se eu achar que eu posso, porque eu li todas as literaturas que falam sobre pequeno grupo, discipulado e tarará, e eu acho que agora eu sou o cara, eu manjo tudo, sei de tudo, agora eu vou fazer. Eu vou quebrar a cara. Eu preciso entrar num tempo de oração para Deus me mostrar onde Ele quer que eu caminhe. Eu preciso preparar os liderados, aqueles que vão caminhar comigo. Eu preciso orar de forma ininterrupta com eles, a fim de ouvir a voz de Deus, saber o tempo, que escola que nós vamos começar. Porque tanto no PGM, quanto no pequeno grupo, como na célula, tem a escola de líderes, ou Tadel, ou tantas outras coisas que chamam. Nós precisamos treinar e capacitar pessoas. E essa questão do erro, de se frustrar, eu vejo 2 problemas seríssimos. O primeiro é com o pastor. Ele fica tão decepcionado que a coisa não deu certo, que aquilo pode de repente afetar até o ministério dele. Porque a igreja volta, mas não volta na mesma condição que era. Volta com os irmãos. Que frustração. Nosso pastor está desanimado. Não deu certo. E agora, como é que vai ser? Segundo problema, e para mim esse talvez é também tão importante quanto o primeiro, deve ser levado muito a sério, a gente precisa pensar sobre ele. Uma igreja que tenta entrar num método de evangelismo, de crescimento de igreja, numa visão, e ela não dá certo, o pastor se frustra, a igreja se frustra. Nenhum pastor é eterno. O pastor tem prazo. Um dia eu saio de lá, Manu sai, e se vier um outro líder de Deus, cheio do poder, cheio da visão que o Senhor está dando para ele, ele traz para a igreja, qual vai ser a reação da igreja? Qual a primeira reação da igreja? É não querer, é não desejar aquilo, é não caminhar na direção por causa daquela frustração anterior. É por conta disso. E às vezes você perde uma oportunidade de ter uma visão maravilhosa, um modelo na tua igreja, um método na tua igreja, nesse tempo agora, mas por conta daquele tempo errado, que não era o time correto, a igreja hoje não quer. E um terceiro que me vem na minha cabeça aqui agora, que eu lembrei, é que às vezes você chama um pastor para ser um líder da igreja, ele vai liderar os pequenos grupos ou as células, e amanhã ou mais tarde esse pastor recebe um convite para outra igreja. Quem vai dar continuidade? E a igreja vai fazer sucessão pastoral. Vai vir um outro pastor. E se ele não gosta daquela visão? E se ele não concorda com aquela visão do PGM, ele quer célula? E se ele não quer célula, ele quer pequeno grupo? E se ele não quer pequeno grupo, nem PGM, nem célula, ele quer nebes? E se ele não quer coisa nenhuma, ele só quer culto no lar? E aí? Aí nós vamos inclinar na pergunta do irmão anterior. Você viu por que a igreja prepara os seus liderados? Por que ela prepara dentro da visão celular? Porque ela dá continuidade naquilo que ela está fazendo. O pastor, ele não é o ungidão da igreja, que só ele resolve. O problema hoje, e que muitas pessoas não falam, e eu tenho visto os nossos colegas que têm vindo aqui falar, nós precisamos ter o cuidado de que visão celular, PGM, pequeno grupo, seja o que for,
dá trabalho. Dá muito trabalho. E pastor que tem consciência do trabalho, se o cara ele tem o tico-teco dele, as faculdades mentais funcionando perfeitamente, ele não entra nessa não. Ué, pastor, então por que o senhor entrou? Porque foi Deus que me mandou entrar. Eu tenho que obedecer a Ele. Importa obedecer a Deus do que aos homens, do que a mim, no meu sentimento. Eu também sou homem. Então eu obedeço a Deus. Mas que dá um trabalho, você não faz ideia. Mas você descentraliza o púlpito, você descentraliza o ministério pastoral, você descentraliza o pastor que carrega chaves da igreja. Igual o pessoal brinca, né? São Pedro no céu. Brincadeiras à parte. Mas pastor que anda com o chaveiro da igreja, com todas as chaves, vocês vão ter pastor por pouco tempo. Pastor que quer carregar o piano sozinho na igreja, ah lá, sai fora, meu irmão, se você não quer, sai fora do infarto, viu? Viu? Você passa isso para frente. O que é a igreja no pequeno grupo, a igreja em célula, o que é a igreja multiplicadora? Todo mundo vai pastoreando todo mundo é um ministro, todo mundo trabalha, todo mundo faz a mesma coisa. Não é só um ungidão. Pastor, coloca a mão na minha cabeça aqui que a sua oração é poderosa. Pastor, eu vou na tua casa porque se o senhor falar um glória a Deus é mais poderoso que o meu glória a Deus. Viu? O pastor é um ungidão de Deus. O pastor é o cara que resolve as coisas. E isso não é verdade. O que muitos pastores não têm coragem de falar é que está lá Efésios 4:11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas e outros para o quê? Evangelistas, outros para pastores e mestres. Qual é a função de cada um deles? Preparar os santos para o cumprimento da obra. Não é ele fazer, mas é ele preparar. Agora você faz. Jesus fez o quê? Treinou durante 3 anos e disse o quê? Agora vocês vão de 2 em 2. A gente comissiona, a gente envia, a gente treina, a gente envia, a gente manda. Todo mundo vai fazendo. Não é só o pastor fazer. É por isso que cada vez mais tem pastor com 35, 40 anos morrendo de infarto. Eu cheguei aqui hoje e vi o Manu assim, ó. Se cuida, hein, varão? Se cuida. Eu sei o que é isso. É preocupação no coração, porque está em cima de você tudo. É chegar na igreja. Agora, se vocês são um crente de verdade, vocês vão falar assim, ó. Fala a Deus, isso aí. Essa é a hora que a igreja fala, fala a Deus. Porque Deus traz o profeta para falar a casa do Senhor. Eu cheguei aqui, ele estava correndo igual um louco para poder me receber, para poder ligar, para poder fazer isso, fazer aquilo. Cadê a equipe? Estou chamando a atenção não. Não estou admoestando não, estou exortando a você a cumprir aquilo que você foi chamado para fazer. Exortando você com amor, para você estar liderando na casa do Senhor, trabalhando na casa do Senhor. O que acontece hoje em dia? Muitos pastores estão adoecendo, porque está tudo nas costas deles. Eu no dia 15 de julho, no dia 7 de julho de 2015, Manu sabe, eu sofri um princípio de infarto e fiquei internado na UTI 7 dias. Irmãos, é hora da gente trabalhar como igreja, todos juntos servindo no mesmo propósito, amém? Pode perguntar. Boa noite, pastor. Bom, eu acho que eu tenho, na verdade, 2 perguntas e só uma, não tenho a palavra correta ainda para formular, mas o senhor enfatizou aqui, quando o senhor começou a falar, que a sua igreja é uma igreja muito tradicional. Né? Ela é uma igreja tradicional. Isso, uma igreja tradicional. Isso. Mas eu vejo que dentro hoje das igrejas tradicionais, quando ela adere à célula, grupo, pequenos grupos, eu acredito que essa igreja já não é mais tradicional. Eu acredito. Sim, é ponto de vista do irmão. Particularmente, no meu ponto de vista, eu sou uma das pessoas que eu acho que capacitar alguém para poder fazer a obra não é muito fácil, é muito difícil. Eu tenho visto hoje muitos jovens que começou na célula em algumas igrejas próximas, não vou citar nome aqui, e que eles estavam preparados, como eles diziam,
E os amigos que começaram a frequentar essa célula, infelizmente hoje, largou mulher, largou filho, está usando cocaína sem parar, por causa de um líder de célula que não tinha preparação. Então, particularmente, eu, Rodrigo, eu não participaria de nenhuma célula, não. Esse é meu ideal. É o que eu penso, eu acredito que a igreja, uma formação na igreja, deixar a famosa EBD, mas que todos aqueles que passarem de ano a ano tivessem um nível intelectual na igreja para se formar a visitação na casa e formar essa célula, eu acho válida. Agora, tentar capacitar líder em célula, eu não acredito que nunca vai dar certo. Esse é a minha visão de conhecimento da palavra de Deus. Eu não sou um intelectual na Bíblia, mas eu gosto de usar sempre a prática. Eu acho que a prática, ela não está sendo válida hoje. E igreja tradicional que adere à célula, ela nunca mais vai ser tradicional. Porque hoje eu não vejo mais igreja tradicional. Para não dizer que eu fui criado também na casa de oração, igreja cristã e assembleia. Então, eu tenho já um patamar de conhecimento sobre religião bem avançado. Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte: qual a visão da igreja, como o senhor falou, tradicional, tem sobre a célula ou a nomenclatura? Ok. Eu vou construir uma resposta aqui para o irmão, começando o seguinte: o irmão está no lugar certo. O fato do irmão ter esse receio, essa intolerância à célula, essa resistência, o irmão está no lugar certo, porque aqui o irmão está ouvindo a respeito, e quem sabe de repente o Espírito de Deus possa ministrar no teu coração esse quebrantamento que lhe falta a respeito dessa compreensão, porque isso nada tem a ver com tradicionalismo, pentecostalismo, neopentecostalismo, nada. É apenas uma necessidade da igreja de voltar a fazer o que ela fazia. Você disse que está num patamar elevado. Quantas pessoas você levou para Jesus Cristo no último ano? Convertidas, batizadas? Quantas pessoas o seu irmão acha que pastores que caíram em adultério, se separaram? Eu poderia dar exemplos aqui, de colegas inclusive nossos, que a gente trata na questão de ética. Quantos professores o irmão acha que saiu de casa abandonando filhos e esposas? De igrejas que o irmão chama assim, de igrejas de escola, de tradicional, aquela toda, né? Quantos crentes de igreja, membros, líderes de louvor, pessoas que estavam ocupando a casa do Senhor? Então, isso não é estatística, não é parâmetro. Porque do mesmo jeito que nós temos pessoas na igreja tradicional, já que você levou para o lado tradicional de igreja que não tem célula, porque isso não é mais assim, mas vamos entender assim para nossa compreensão, vamos entender que uma igreja então tradicional, que não tenha célula, ela também tem os mesmos déficits, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas de que uma igreja que está vivendo os pequenos grupos, uma igreja em célula. Só que não compare. As igrejas que estão vivendo os pequenos grupos, as células, elas estão tendo um crescimento muito maior na compreensão da palavra, no caminhar, na koinonia, coisas que nós hoje mais não temos. Porque hoje nossa vida se resume a ver o quê? De igreja, de domingo e domingo. A gente vem, acaba, vai embora. A maioria nem frequenta mais culto na semana. Escola Bíblica Dominical, quem foi que disse para o irmão que isso está na Bíblia? Não é Bíblia. Isso é uma coisa que também foi criada por nós, é um método. O estudo da palavra, a instrução, sim. Mas a palavra Escola Bíblica Dominical é uma criação nossa. Assim como nós poderíamos inventar vigília, culto no lar, culto dali, culto daqui. São nomenclaturas. A célula, pequeno grupo, ela não torna uma igreja pentecostal, ela não torna uma igreja distante da sua raiz. Por quê? Porque ela tem o pastor que está cuidando da teologia da igreja,
É o pastor que está cuidando da doutrina da igreja. Ela está arrolada na convenção que ela faz parte, seja ela presbiteriana, seja ela batista, seja ela metodista, ela está inclinada naquilo. Ela não está abandonando os preceitos para montar uma igreja que não está ligada a nenhuma convenção, enfim, a nenhum presbitério, mas é uma igreja que continua dentro da visão e dentro dos preceitos e doutrinas que ela sempre observou. A diferença, que talvez você tenha visto, foi um líder de célula, alguém que estava ainda não preparado, mas que foi levantado para poder fazer uma atividade que não estava ainda qualificado. Não tinha chegado no seu momento, não estava ainda preparado. Um exemplo disso, Jesus não enviou os discípulos logo de início. Ele passou 3 anos com seus discípulos para prepará-los, até enviá-los. E ainda assim, no finalzinho do seu ministério, Jesus então no Getsemane, quando foi ali visitado pelos soldados e por Judas, o que Pedro fez? Pedro lançou da sua espada, cortou a orelha de um soldado, e Jesus ainda o repreendeu. Por quê? Porque ele ainda estava vivendo como um homem, usando a sua espada, quando na verdade o Senhor estava preparando para ele usar a espada da lei, a palavra. E ter um coração transformado, mas ali era o homem. Era o homem falhando, cometendo as suas falhas. Nós somos falhos, nós erramos. Não é porque eu sou de uma igreja que não tem célula, que eu não erro, e o irmão que é da igreja que tem célula, o pequeno grupo, erra. Percebe isso? Então só essa questão de parâmetro, porque a vinda de um método de crescimento de igreja, e crescimento não entenda apenas número, mas em todos os sentidos, de crescimento de igreja, não torna a igreja, ainda mais que vocês tenham um pastor que é muito zeloso, um pastor muito cuidadoso com a doutrina, e ele vai apurar, ele vai avaliar, nem tudo que a gente vê na vida é bom para a gente. O remédio que dá certo comigo pode não dar certo contigo, mas eu tomo um remédio, você toma outro, e nós tomamos o remédio. Paulo diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas ele também disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Senhor quem vai dando fortalecimento à sua igreja, vai dando visão, vai dando orientação, é o Espírito Santo que vai cuidando. E certamente ele, como homem de Deus, ele saberá cuidar e não vai levar a igreja, porque qualquer método, seja ele o que você quiser imaginar aí, ele vai ter coisas que são agradáveis e coisas que não são agradáveis. A gente tem que reter o que é bom. Agora, em face daquilo que é bom, a gente deixar de lado e não viver, experimentar, porque tem uma coisa ou outra que não é legal, que a gente pode separar, aí também é uma falha nossa, né? Só mais uma, só para encerrar. Pastor, então, pelo que eu estou entendendo, o senhor usou a nomenclatura plataforma, né? E aí o senhor fez uma indagação ao irmão. Se porventura eu uso, vou esquecer aqui a nomenclatura, né? A célula, enfim, o PGM, para fazer discípulo, amém. Não é isso? Amém. Ou se eu não usar nenhuma plataforma ou nomenclatura, e no meu dia a dia, ali no meu trabalho, na minha faculdade, ou no dia a dia, estou cumprindo a missão, é isso? Aí eu não preciso desse suporte, é isso ou não? É em parte, porque você está deixando de observar o que a Bíblia ensina. A igreja nos lares, ela é real, ela é verdadeira. Então essa metodologia, a gente lança a mão dela para a gente poder se capacitar, para treinar, para preparar o líder de célula, como é que ele vai, ou o PG, ou o PGM. Quando eu falar célula, você pode trazer para a sua palavra. Aquele líder daquele culto no lar, ele pode trazer para as suas necessidades, a preparação, a ajudar as pessoas a conhecerem mais Cristo de perto. Quer ver um exemplo? Quando Filipe foi tocado por Deus e o Espírito Santo levou até o encontro com aquele etíope, ele faz uma pergunta para o etíope. Ele falou assim: você entende o que você está lendo? Ele falou: não, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Aí o que ele fez? Sentou do ladinho da carruagem. Ali era a casa deles, ali ele caminhou junto. Não tem plataforma, mas o Espírito Santo guiou. Mas não é porque ele fez aquilo agora e pronto, acabou.
Mas se eu posso fazer um método que é contínuo e que me ensina semanalmente visitar os meus amigos, convidar os meus amigos, os meus parentes, as pessoas na minha casa, fora que é bom para mim também, porque eu posso compartilhar minha vida, a gente pode ali trocar experiências, testemunhos, eu posso no final de um culto falar assim, você é meu líder, Anderson. Ô Anderson, eu vou esperar algumas pessoas irem embora, mas eu queria compartilhar uma coisa contigo agora. Paz, o meu casamento não está legal, minha vida não está bem, eu estou com problema nas minhas finanças, rapaz, eu estou desesperado, eu estou precisando de alguém me dar um conselho, uma orientação. Na igreja você consegue fazer isso? No pequeno grupo, na célula, tem esse momento terapêutico, onde a gente presta conta, onde a gente chora junto, onde a gente caminha junto. Você sabe que o seu liderado está passando um momento difícil, porque você vai atrás dele, você está pastoreando ele. E você também está sendo cuidado, porque outras pessoas também estão cuidando de você. É maravilhoso. Se eu posso fazer isso continuamente, por que não? Então, não é um programa em si, mas se eu posso lançar mão desse pequeno grupo, ou a igreja nos lares, eu faço, porque eu faço com muita alegria, na certeza de que estou fazendo aquilo que a Bíblia me ensina a fazer. Mais alguém? Fabrício. Pastor, com todas as palestras que a gente vem recebendo, né, esse estigma ruim, então, né, dessas visões novas, o senhor atribui, então, a má formação, né, às vezes, a questão da rapidez do líder, né, querer colocar, né, uma visão na igreja. Isso um pouco que atrapalhou de fato, né, esse trabalho atrapalha de fato, né, a gente pode ver aí, até com opiniões às vezes diferentes, né. Então você atribui isso à má formação mesmo, ao time errado, né, que foi feito, que foi idealizado para a igreja. É isso que o senhor conclui? Isso e mais um pouco também. Mas, quer ver um exemplo? Um pastor no seminário mal capacitado, ele será um bom pastor? Não. E nós temos muitos por aí. Não só pastor, né? Qualquer um, função, qualquer área. Qualquer área, administração. Por exemplo, você faria uma cirurgia com o médico que fez medicina por correspondência? Hein? Mas eu acho que você deveria ir. E eu não ficaria... Você está vendo? É o que eu penso. Você contrataria um engenheiro que fez por carta registrada para fazer sua casa? Então a gente tem dificuldade. Hoje nós temos muitos pastores que estão sendo formados, e eu não tenho vergonha de dizer isso, não tenho medo de dizer isso, não tenho nenhum receio, mas muitos pastores são formados, inclusive pelo nosso seminário, que não estão preparados para liderar a igreja, e estão passando nos concílios, e vão ser os pastores dos meus filhos. Então, nós temos dificuldades e déficits em todas as áreas, seja a igreja tradicional, seja o seminário tradicional, seja o seminário da igreja preparado pela própria igreja, seja a igreja com pequeno grupo, igreja em célula, todos nós temos lutas e dificuldades. Tem as etapas precisam ser observadas, Jesus as observou. Jesus ficou atentamente caminhando com seus discípulos, ensinando. Quando eles faltava fé, ele vinha com uma palavra. Quando eles titubeavam, ele operava um milagre. João 6 é um exemplo desse amor de Jesus e o cuidado para com seus discípulos e com os próximos. Porque não era só o próximo, mas eram os próximos, todos eles. Ele chega e vê aquela multidão e ele fala assim, vai comprar pão para eles. Olha, é didático isso. A gente sabe que Jesus tinha em mente que o texto fala, ele já sabia o que ia fazer, mas estava provando os seus discípulos. E aí então acontece uma coisa que nós chamamos, sabe de quê? De pequenos grupos. O que Jesus fala? Divida eles. E eles foram sendo divididos em pequenos grupos, naqueles lugares, para ficar mais fácil a gestão, para entregar os pães, os peixinhos. Ali é um pequeno grupo de administração. Mas nós temos um pequeno grupo de terapêutico, temos um pequeno grupo de edificação, o pequeno grupo de evangelismo. Se a gente pega um pouquinho de tudo isso e coloca, fica uma maravilha. Porque aí a célula, o PGM, o PG fica completo. Você trabalha todas as áreas. Evangelismo, relacionamento, edificação, adoração, tudo isso. Aí vem uma outra questão também, que é a questão da dificuldade que alguns líderes têm de exercer o seu ministério com alegria. Muitos o fazem com tristeza. E aí vão perdendo o ânimo, vão perdendo o fôlego, vão ficando desanimados. E acontece o que aconteceu com os discípulos. Depois da morte de Jesus, o que aconteceu? Ficaram cabisbaixos, desanimados.
E aí Jesus, então, aparece e fica mais quantos dias com eles? 40 dias, revitalizando, fortalecendo aqui a visão, porque a visão tem que estar sempre sendo, envisionada, tem que sempre estar em evidência, sempre falando, colocando a visão no coração dos seus liderados. A igreja em célula, a igreja de pequeno grupo, a igreja no PGM, ela faz isso. Então ela lidera. Quando você pega uma igreja tradicional, muito tradicional, principalmente as muito tradicionais, converte 5, 6, entra pela porta da frente e sai 4 pela porta dos fundos. Fica 1. E aquele 1, Tiago falou isso, não é discipulado. Ô, pastorzão Manu, como é que tá? Dá um abraço, mas não tem ninguém para cuidar dele. Ele vem para uma escola, por exemplo, o cara que chegou, e o Tiago falou isso, ele está querendo leitinho, bota ele lá para comer o tal que ele falou, feijoada, mocotó. Não foi isso que o Tiago falou? Então, a gente acha que ele pode receber aquilo, e não pode. Agora eu pergunto, nós estamos fazendo a nossa parte? Pastor, eu queria liderar um grupo. Quantos aqui já têm vida cristã há muito tempo? 10, 15, 20 anos, 30 anos de jornada cristã. O que você tem feito de capacitação, de discipulado na igreja? Mas a gente quer que o pastor faça sala de batismo, a gente quer que o pastor faça sala de boas-vindas, a gente quer que o pastor faça a sala de teologia da igreja, a gente quer que o pastor faça a sala disso, a sala daquilo. E eu já estou lá no meu alimento sólido, mas eu estou ainda, pastor, tem alguém que está fazendo leitinho. E aí o Tiago falou isso, quem é que dá mamar a ovelhinha? A ovelha é mãe, aquela que gerou. Eu posso chegar para uma criança e falar assim, olha, mamãe está saindo, a criança está com 3 meses de vida, mamãe está saindo, papai está saindo, ó, a geladeira está ali, o leite está ali, você se vira. Quando eu chegar vai estar o quê? Aquela criança vai estar morta. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então essas questões todas envolvem o déficit, a plataforma, o jeito como é desenvolvido, a pessoa que não foi bem qualificada, não foi bem trabalhada, o pastor com seu coração desanimado, uma série de coisas que nós poderíamos dizer aí. E a igreja em célula, ela tem as suas alegrias, mas ela também tem as suas tristezas. Assim como a igreja tradicional, a igreja, não vamos falar tradicional porque isso não tem nada a ver, a igreja convencional, vamos dizer assim, a palavra correta, uma igreja convencional que se reúne só para os cultos, no templo, mas não tem atividade dos pequenos grupos, tal. A igreja convencional, ela também tem suas lutas, ela tem suas alegrias, mas também tem suas lutas e dificuldades. Mas olha para as igrejas históricas, o que está acontecendo com elas, não estão crescendo. Eu não estou falando crescimento só. Então a igreja em célula, PGM, pequeno grupo, o que eles fazem? O que esses métodos fazem? Eles treinam, capacitam, qualificam, encorajam, enviam, traz vigor para a igreja. De uma igreja que estava ali sentada no banco só ouvindo a ministração da palavra. E eu quero dizer, para encerrar na minha resposta, Deus não unge métodos, Deus unge pessoas, mas os métodos são importantes para a nossa vida. Porque eles vão nos auxiliar, vão nos ajudar, é uma gestão, é uma forma da gente revitalizar a igreja, de trazer para ela vida, alegria, encorajamento. Eu entendo que é muito salutar os pequenos grupos, as células, os PGMs, e as igrejas que têm lançado mão, têm visto um crescimento exponencial, não só nos números, mas na vida com Deus, no relacionamento, na entrega, na espiritualidade da igreja, no crescimento, no conhecimento da palavra. Tem sido bênção. Por onde eu tenho ido, por onde eu tenho visto, por onde eu tenho passado, eu tenho visto isso. Eu tenho visto a obra do Senhor crescendo na vida dessas pessoas, e principalmente dessas igrejas que têm caminhado nessa direção. Cileia. Ao longo da história, nós temos visto muitos exemplos, né, para nos ajudar nesse momento agora que a gente está vivendo. Né, Jesus escolheu 12 discípulos próximos dele, e, no entanto, um o traiu. E o evangelho continuou sendo pregado, graças a Deus chegou até nós. Seja Deus. Outra situação mais recente. Há 27 anos atrás, eu cheguei nessa igreja, e nós tínhamos ali 22 membros, naquela ocasião, né? E o tempo foi passando, nós chegamos a 60, 80, surgiu a ideia, nós precisamos aumentar o nosso templo. Vamos então fazer um templo para 300 pessoas. Alguns acharam absurdo. Está doido fazer um templo desse tamanho, para quê?
né? Enfim, muitos perderam o privilégio de estar aqui junto com a gente, em comunhão, né, Penha? Fazendo as nossas panelas de macarrão, de carne moída com batata. Foi um momento muito gostoso que nós vivemos, construindo, fazendo sapatos ali embaixo. Eu nunca entrei na lama, não, né? Mas fizemos muita comida para os irmãos fazerem esse templo, e foi um tempo maravilhoso, né? Outra situação que nós vivemos mais recente. Tivemos algumas decepções aqui, né? Nós que estamos aqui há tanto tempo, né? Como o senhor disse, né? Até com pastores. No entanto, nós não desistimos de ter pastor. Se tivéssemos desistido, hoje estaríamos vivendo o privilégio de ter o pastor Manu com essa visão nova, né? Então, é preciso realmente pedir a Deus que abra o nosso coração para viver esse novo tempo, né? E com certeza Deus vai estar falando, né? Já está falando, né? Hoje é o 3º estudo, e vai continuar falando. E, infelizmente, aqueles que não quiserem participar vão perder esse privilégio, né? E nós não queremos isso, né? É verdade. Queremos que todos participem. Sileia, que resposta. Eu queria ter tido essa resposta que você deu aí, viu? Para esse momento. Eu vou guardar. No próximo convite, essa resposta vai ficar guardadinha. Já pensou se os 11 desistissem, né? Tivessem desistido por causa daquele que foi o traidor, né? Se Jesus tivesse desanimado, não vai dar certo, esse negócio não vai dar certo, não. É isso que o diabo quer que a gente pense. Porque ele sabe que isso vai trazer resultado para a eternidade. Vai tirar pessoas do inferno e vai povoar o céu. Então ele coloca na cabeça da igreja de que ela não vai avançar. Eu sou pastor há 10 anos, mas eu sou crente batista desde berço. Eu jamais abriria mão da minha doutrina, dos meus preceitos, mas eu entendo que há algumas coisas na nossa doutrina que precisam ser vistas. Não é mais tempo da gente ficar só cuidando de igreja, de ficar pregando escola dominical para as pessoas que nunca se colocam à disposição para levar vidas, para salvar vidas. E a gente vai ficar fazendo isso. O pastor Manu, sim, ele tem o salário dele, eu tenho meu salário. Alguém poderia pensar assim, ninguém quer fazer nada, eu estou recebendo, eu vou ficar por isso mesmo. Mas é a minha incomodação e a minha consciência diante de Deus de que eu tenho que fazer alguma coisa, treinar pessoas para que elas possam fazer discípulos. É por isso então que Deus está nos dando esse vinho novo, esse tempo novo, e a igreja brasileira tem lançado mão desse tempo. Pastor Rick Warren, da igreja com propósito em William Creek, ele fala: Deus está passando com a sua onda. Tem 3 tipos de crentes. Tem aqueles que vão surfar nessa onda, tem aqueles que vão ter medo dessa onda e não vão surfar, e tem aqueles que vão correr para bem longe dessa onda. Não se preocupe, pastor, porque toda transição gera perdas. Toda transição gera perdas. Mas, com o passar do tempo, o Senhor vai acrescentando muito mais pessoas. Porque não fique triste com algumas pessoas que vão sair, porque vão sair. Inevitavelmente. Quando Jesus veio a este mundo, os religiosos da época não o aceitaram. Mas ele veio para cumprir aquilo que o Pai determinou, que colocou no coração dele. Você tem uma missão. Eu costumo dizer que nós precisamos levar a nossa vida como Jesus. Pastor Paulo Mazzoni, ele começou a igreja em Célula em 2001. A igreja não passava de 300, 400 membros. Ela tinha 50 anos nessa época. 50 anos com aquele gráfico assim, de vez em quando dava um sinalzinho de vida assim, aí de 300 ia para 320, 330, 350, descia para 300, 290, 300, ficava assim. Aí teve um período perto de 2000 que ela chegou a 500 membros, celebraram aquela coisa toda. Com a instituição das células em 2001, eles perderam 200 e poucos membros. Só que nós estamos falando de 2001, há 16 anos atrás. As pessoas não tinham tanta compreensão dessa visão como tem hoje. As pessoas eram mais receiosas, mais medrosas, tudo por causa daquele movimento G12, aquela coisa toda, que não tem nada a ver com a nossa história hoje. E aí, o pastor Paulo Mazzoni falou assim: Senhor, nós implantamos esse ministério para perdermos 200 e poucas pessoas?
E aí, no primeiro ano de multiplicação, essa igreja já foi para 600 membros. 1.000 e pouco, 2 e pouco, 3 e pouco. E eu acabei de voltar de lá agora, dia 30 de junho. Levei 13 membros da minha igreja comigo, 3 líderes-chave. Pagaram do seu bolso, passagem aérea, hotel, inscrição, gasto com alimentação, felizes. Todos eles voltaram assim: pastor, quando nós vamos começar? Eu tenho ali professores de direito na Docton. Eu tenho ali advogados, professores, líderes, empresários. Eu tenho pessoas que estão desejosas. E o que tem menos vida cristã tem 1 ano e meio só. O restante é tudo 15, 20, 18 anos de vida cristã. A vida toda. Eu tenho filho de pastor que está caminhando com a gente. E aí, a gente para observar. Sabe o que as pessoas querem que a gente pense? Faça isso não se envolva nisso não. Continue do mesmo jeito que vocês estão parados. Hoje, a Igreja Batista Central de Belo Horizonte tem 12.000 membros. Ela poderia estar com 300, 400, 500 pessoas. 500 membros. Porque a gente fica preso num paradigma e deixa de povoar o céu por conta de paradigma. Mas o Senhor vem e põe vinho novo no coração da gente. Coloca ânimo no coração da gente e a gente vai e desenvolve a missão. Os pequenos grupos, irmãos, não tenham medo não. Vocês não vão deixar de ser batistas por conta disso não. Vocês não vão deixar de serem homens e mulheres piedosas, piedosos. Vocês vão ver a casa de vocês sendo uma como é que... Me faltou a palavra. Maternidade, gerando vidas. Vocês vão ver na casa de vocês pessoas sendo transformadas. Vão ver casamentos sendo restaurados, vidas sendo salvas. Vocês vão ver pessoas compartilhando a fé cristã. Pessoas que estavam prostradas, se debatendo como um peixe na lagoa, quase morrendo. Estava na igreja, mas o coração já estava distante. E vocês vão ver essas pessoas testemunhando do amor, voltando ao primeiro amor com Cristo Jesus novamente. É isso que vocês precisam. Ter essa coragem de dizer assim: Senhor, nós precisamos disso. Nós precisamos ter essa coragem de avançar. Porque se a gente quiser continuar no banco, a gente continua. Se a gente quiser fazendo as mesmas coisas de sempre, a gente faz. Mas o Senhor nos dá algo novo para a gente fazer. E foi isso que Jesus colocou nos seus discípulos. A irmã falou com muita propriedade. Treinou 12. 11 ficaram ali com a missão. Levantaram outro discípulo depois, Matias. Depois veio o apóstolo Paulo. E aí o evangelho chegou até nós. Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. Amém. Mais alguém? Pergunta? Com Paulo. Pastor, eu sempre fui resistente a essas coisas novas. Mas eu cheguei à conclusão de que existem os crentes celulares, os 6 horas por mim, o crente 1,99, porque fica no banco 20, 30 anos e acham que estão satisfeitos. Recentemente o pastor Manu pregou a mensagem e aí ele fez uma referência da seguinte maneira: quando você se apresentar diante de Deus, o que você vai ter nas mãos? Eu acho que eu comecei a pensar diferente, porque eu acho que é uma maneira de despertar aqueles que estão há 15, 20 anos no banco. Na célula eles vão trabalhar. E aqui fica só no banco. Então eu sou favorável e acho perfeitamente legal que isso venha acontecer aqui na igreja. Amém. Irmãos, o que o pastor Manu está apresentando para vocês não é uma fórmula mágica. O que o pastor Manu está apresentando para vocês são projetos, programas, métodos. E aí Deus vai dar o direcionamento para a igreja, porque essa igreja vai entrar em oração e vai pedir a Deus o que vocês vão ser. Se vocês vão ser pequeno grupo, se vocês vão ser pequeno grupo multiplicador, se vocês vão ser célula. Deus já está falando isso ao coração dele.
E vai testificar também no coração de vocês. Em breve vocês vão passar um tempo. Eu tenho certeza que ele não vai ter pressa para começar. É no mínimo 2 anos para você fazer uma transição. É no mínimo 2 anos. Para fazer uma coisa bem programada, planejada, porque Deus nos ensina a ser um bom gestor, um bom administrador. Então não fiquem com medo. Eu fico vendo muitos crentes dando justificativas e aquela coisa toda, porque tem medo, não quer fazer, né? Porque está com medo de trabalhar. Eu tenho muito crente lá na minha igreja que fala assim: pastor, eu não sei se esse negócio vai ser bom mesmo não. Eu não estou preocupado. Sabe por quê? Porque ninguém vai ser obrigado a aderir à visão celular na nossa igreja. Pastor, eu não quero participar de uma célula. Amém, pode continuar frequentando os cultos à noite. Leva a sua vida de boa, como diz o nosso querido Manu. Vai para a escola bíblica domingo de manhã. Vai chegar um momento que ele vai falar assim: pastor, o senhor pode me encaminhar para uma célula? Porque eu estou vendo aqui os irmãos compartilhando o que está acontecendo na célula deles, os resultados, as irmãs e os irmãos ganhando alma para Jesus, e eu estou aqui sentado, a onda está passando e eu não estou. Pastor, como é que faz, pastor, para eu fazer parte de uma célula? Dê tempo a essa pessoa. Cada um tem um tempo para cada coisa na vida. Cada um tem o seu tempo, o seu timing. Então tem gente aqui que já está aberto para a célula, para o pequeno grupo multiplicador, vai aprender mais nos próximos encontros. Mas tem gente que está resistente. Manu vai ter essas pessoas na igreja. Quem não vai entrar, quem não vai ficar na célula, ou no pequeno grupo, quem não vai gostar da visão, no dia da assembleia pode ir contra, sabe? Mas eu digo para vocês, se esse negócio, agora eu vou usar uma expressão lá que o pessoal da roça gosta de usar, tá? Se esse negócio tem Deus, se Deus está nesse negócio, você pode ter certeza que essa igreja vai viver, querendo alguns ou não. É perder para ganhar, né? Vamos sabe, perder alguns. O Paulo Mazzoni fala isso, é perder para ganhar. Porque a gente não manda ninguém embora da igreja, as pessoas saem porque querem. Porque são radicais, às vezes são intolerantes, mas a gente também tem que amar essas pessoas. Alguns vão sair sem dar tchau, outros vão ficar ali. O pastor Manu vai ter todo o jeitinho dele, que eu sei que ele é habilidoso, vai explicar, vai chamar para o gabinete, vai explicar os detalhes da visão, e com o tempo essa pessoa vai estar em uma das células do PGM, o pequeno grupo da sua casa, feliz da vida, produzindo frutos, porque Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Mas ele falou assim: meu Pai é glorificado quando vocês dão o quê? Muito fruto. Não é fruto não. Quando vocês dão muito fruto. A gente precisa frutificar, irmãos. E às vezes está levando uma vida. Posso, Manu, compartilhar rapidamente aqui, 1 minuto? Eu era um cristão sem fruto. Eu era um cristão apático, sentado de banco. Não produzia nada, não gerava vida, não me importava com ninguém. Por quê? Porque eu tinha um pastor para pregar, eu tinha alguém para tocar, eu tinha professor para dar IBD, eu tinha líder para fazer isso, para fazer aquilo. Eu entrava e saía e voltava todos os domingos. Eu tenho 44 anos de vida. Desses meus 44, meus pais batistas, sempre caminhamos na fé. Mas chegou um dia que eu falei assim: Senhor, eu quero poder fazer algo na tua casa que aponte para o reino, para a eternidade. E eu preciso frutificar. Foi quando há 3 anos atrás essa visão veio no meu coração. Mas pastor, o senhor já não era pastor? Era, mas era um pastor de púlpito. Abra sua Bíblia, por favor, em Evangelho. Se o indivíduo aceitou, não aceitou, se ele foi para a casa dele, foi, não foi, se não aconteceu nada, para mim não fazia diferença. Hoje arde no meu coração ver uma pessoa decidindo por Jesus. Hoje eu quero ver os frutos da célula na minha casa, porque eu vou ser líder de uma célula. Eu quero ver minha esposa liderando junto comigo. Eu quero ver os meus irmãos frutificando, vindo aqui na festa da multiplicação dizendo: olha, alcançamos tantos, nossa célula começou com 7, hoje ela está com 18. Nós vamos multiplicar. Nós vamos, Manu vem da igreja e tendo que ficar agora, como é que nós vamos fazer aqui, irmão? Vou ter que chamar um engenheiro, e aí? Como é que fica? Sabe, isso é alegria no coração, é vida. É vida, a igreja precisa crescer, ela precisa multiplicar. Sabe por quê? Porque todo organismo vivo, ele se movimenta, ele cresce. Quando o organismo não cresce, alguma coisa de errado está.
E a gente precisa identificar quais são essas coisas. Agora eu queria que você voltasse a sua atenção e abrisse o seu coração. Nós temos um recado do pastor Roberto Silvado, foi presidente da nossa Convenção Batista Brasileira. Agora é de novo. É o atual presidente da Convenção atual, agora foi reeleito. Batista Brasileira. Era o pastor Vanderlei Marins, e aí ele voltou agora a ser o presidente. O pastor Roberto Silvado é pastor da Igreja Batista Bacaxeri, também filiado à Convenção Batista Brasileira, à Convenção Batista de Curitiba. Então, irmãos, do Paraná, né? E aí vocês precisam observar esse recado dele. Ele vai falar um pouquinho o que é o pequeno grupo para a gente. Cozinha é um lugar muito especial. Especial na vida das famílias, porque muitas vezes é ali no calor da cozinha que a gente consegue conversar sobre coisas muito íntimas. Muitas vezes é na cozinha que pai, mãe e filhos conseguem conversar e descobrir verdades que fazem toda a diferença na história dos filhos e na história da família. Queria bater um papo com você sobre vida discipular e como essa história pode mudar a história da sua vida. Jesus nos fala sobre unidade e ele fala do desejo dele de que seus discípulos vivessem em unidade. Essa é a ideia de igreja. Igreja é formada de discípulos que descobriram a diferença entre união e unidade. Quando nós vemos um saco de batatas e vemos purê, nós começamos a entender o que Jesus tinha em mente quando ele fala sobre união e unidade. Ele diz: eu quero que os meus discípulos sejam um, para que todos creiam. Quando nós pensamos na necessidade de nós vivermos como discípulos que convivem uns com os outros, quando nós descobrimos a essência da vida discipular, aí fica mais fácil conviver como discípulos. Na vida discipular, você descobre que não basta estar juntos. E o que acontece normalmente com o saco de batatas é isso. Batatas que estão unidas dentro do saco, mas elas continuam separadas. Elas são batatas. Elas não descobriram a força da unidade. Elas estão simplesmente reunidas num saco de batata. Nós vamos falar um pouco aqui sobre o que significa ser transformado por Jesus de um saco de batatas num purê. Você pega a panela e você pode dizer que a panela é o pequeno grupo. E nesse pequeno grupo você coloca discípulos. E os discípulos estão ali. E eles convivem nesse pequeno grupo. É possível eu ter uma união de discípulos sem que eles experimentem aquela unidade que todos nós desejamos ter, que nós lemos lá no livro de Atos, na igreja primitiva. E sabe, esse pequeno grupo precisa experimentar a imersão na palavra de Deus. A água que vai nos ajudar a fazer o pirê pode ser comparada com a palavra de Deus, que é tão necessária para que esses discípulos possam amolecer, possam ser preparados para ser transformados num pirê. Depois que nós colocamos as batatas na panela, elas estão no pequeno grupo. Depois que nós acrescentamos a água, elas estão imersas na palavra de Deus. Elas precisam do fogo para que elas possam cozinhar, amolecer. É onde a intercessão, a presença do fogo do Espírito Santo no coração das pessoas e no grupo, promove o ambiente para que a obra de Deus aconteça naquele grupo e que a verdadeira união de espírito aconteça entre as pessoas. É só aí que a vida discipular de fato começa a se manifestar como algo sobrenatural. Nós só podemos viver de fato vida discipular como Deus planejou quando o Espírito Santo tem liberdade para amolecer nossos corações, transformar corações de pedra em corações de carne. O Espírito Santo tem liberdade para nos amolecer, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito e sermos abençoados para poder abençoar a outros. É interessante porque quando nós experimentamos essa mutualidade da vida do discípulo que quer abençoar outros, nós começamos a experimentar o que acontece na arte de fazer um purê. Você colocou a batata na panela, ela foi aquecida pelo fogo
e aquele fogo da intercessão vai amolecendo o coração. E sabe o que acontece? Você começa todo um exercício de tirar aquelas cascas, as máscaras vão caindo, nós vamos descobrindo quem nós somos, nos deixamos conhecer, e é essa obra que Deus vai fazendo. Deus vai nos libertando e nós vamos sendo autênticos, genuínos. Deus vai nos ajudando a mostrar quem nós somos e nós somos aceitos. Só que tem algumas feridas, e é interessante porque essas feridas demoram mais a sair. São aqueles olhos da batata que tem que fazer um pouco mais de força para tirar. Mas eles saem, porque existe cura. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a ser curados. E na mutualidade, na vivência, nesse processo de nos transformar em purê, experimentar unidade, existe cura de Deus. Existe cura porque nós estamos cuidando uns dos outros. Existe cura porque nós estamos exortando uns aos outros. Existe cura porque nós estamos ensinando uns aos outros. A mutualidade é esse exercício da unidade do corpo, em que nós vivemos corpo de Cristo. Certamente, quando você tem panela, água, fogo, você experimenta aquele processo de tirar as cascas, você vê crescimento. E a vida discipular pode ser muito bem ilustrada por tudo isso. Mas existe um processo final, que é quando você abre a sua casa para receber pessoas que vão experimentar toda essa vivência discipular. É quando você se encontra com seu discipulador e você percebe que ele está investindo na sua vida. Quando você se encontra com seu discípulo e você investe vida na vida. E você percebe que Deus está agindo através da sua vida e está surgindo uma nova forma de ser. A vida discipular, ela produz isso. Da antiga forma, surge uma nova forma de ser, que tem a ver com o agir de Deus. Foi isso que aconteceu lá na igreja primitiva. Quando você vê Atos 2, eles se encontravam todos os dias. Eles tinham alegria de estar juntos, eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam fazendo as refeições juntos, eles conviviam. E o que aconteceu é que o mundo da época foi impactado pelo agir de Deus na vida daqueles cristãos. O desejo de Deus hoje em dia não é diferente. Ele quer agir através da minha vida, da sua vida. Ele quer agir através da vida do seu pequeno grupo, através da vida do seu discípulo. E o nosso desafio é que a sua vida, a minha vida, a vida do seu discípulo, a vida do seu pequeno grupo, tem um impacto tremendo, transformando a nossa sociedade. E nós chegamos aqui, o purê está pronto. E esse é o desejo de Deus, que nós, na vivência como discípulo, discipulador, que na vivência do pequeno grupo, nós nos transformemos num purê. Nós tenhamos a experiência da unidade verdadeira. Aquele plano que Deus tem para todos os seus discípulos, para a sua igreja. Jesus, lá em João, capítulo 17, ele nos fala sobre isso. Ele mostra de uma maneira muito clara que ele deseja que os seus discípulos sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Esse é o desejo do Senhor. Esse é o meu desejo. Eu quero que você também possa experimentar plenamente o que significa ser discípulo de Jesus. Você está disposto a viver a vida discipular como o Senhor planejou? Que Deus o abençoe e que você possa viver como discípulo de Jesus a cada dia da sua vida. Espero que vocês tenham aceitado com o coração aberto. Eu já venci isso aí, eu tinha dificuldade, eu vou confessar a vocês, eu tinha medo de célula. Medo, mas põe medo nisso. Hoje eu já superei isso e tenho pedido a Deus, Senhor, não vejo a hora de ter a célula na minha casa. Quero fazer um pedido a você. Primeiro, uma gratidão. Agradeço por vocês terem me recebido de braços abertos, pelo carinho de vocês.